Você está vendo seus peixes morrerem com frequência e lentamente, mesmo com a sua água parecendo perfeitamente limpa? Hoje eu vou te revelar o que exatamente está acontecendo e te ajudar a descobrir os 3 principais vilões silenciosos da aquicultura que podem estar destruindo a sua produção sem você perceber. Olá, amigo piscicultor! Eu sou a doutora dos peixes. Bora conversar? Seja muito bem-vindo ao canal. Aqui é um espaço para a gente falar sobre piscicultura de um jeito prático, direto ao ponto e com soluções práticas que você pode aplicar hoje mesmo aí na sua criação de peixes, mesmo se estiver começando agora. Hoje vamos falar de 3 vilões invisíveis da piscicultura: amônia, nitrito e nitrato. Eles são silenciosos e podem acabar com toda a sua produção se você não monitorar da forma certa. Você já deve ter visto, muitas vezes, peixes morrendo sem sintomas aparentes. E a causa pode estar na água. Pois é, então, nesse vídeo eu vou te mostrar como identificar e controlar esses inimigos invisíveis. Vou falar agora sobre o ciclo do nitrogênio na aquicultura. E se você entender esse ciclo, já está com 50% na frente da maioria dos outros piscicultores. Tudo começa com a ração que você fornece para os seus peixes. Essa ração vai ser ingerida e metabolizada pelos peixes, ou seja, esse alimento vai ser quebrado em moléculas pequenas. O resultado dessa quebra de moléculas de proteína da ração gera um resíduo que os peixes eliminam no ambiente aquático, que é a amônia. E ao contrário que muitos pensam, os peixes eliminam a amônia pelas guelras e não pelas fezes ou pela urina. Além disso, o alimento que sobra aí no seu tanque, no seu viveiro, somado às fezes e à urina dos peixes, também vai ser quebrado, degradado no ambiente aquático. E esse processo também gera amônia. Somando a tudo isso, qualquer resíduo orgânico que caia dentro da água do seu tanque ou do seu viveiro, como folhas, galhos e outras coisas, também vão ser degradados e também vão gerar amônia. Na água, a amônia é transformada em nitrito e nitrato por um processo que chamamos de nitrificação, quando a gente tem ação de bactérias, as nitrosomonas e nitrobactérias. Esse é um processo natural que acontece no ambiente aquático, mas precisa de equilíbrio. Esse processo, dentro de uma piscicultura comercial, se intensifica porque utilizamos altas densidades de cultivo e um alimento muito rico em proteína. E mais uma vez, se você já entendeu tudo até agora, você já está na frente de muitos criadores de peixes. A amônia é a mais perigosa de todos, pois tudo começa com ela. Ela está em todos os ambientes de cultivo, tanques, viveiros, lagos, que utilizam altas densidades produtivas, mas a maioria não sabe que existe mais de um tipo de amônia. A amônia total é formada por 2 compostos, a amônia tóxica, NH3, e o amônio, NH4. Doutora, mas por que você está falando isso? Porque todos os kits de análise de água vão medir apenas a amônia total. E depois você vai precisar saber qual é a proporção de amônia tóxica dentro desse valor. E para isso você pode usar as tabelas que vêm junto aos kits de análise. Lá você vai precisar associar o pH e a temperatura para encontrar o valor correto de amônia tóxica do seu tanque de criação. Isso porque existe uma forte relação dos níveis de amônia com o pH e a temperatura da água, pois quando o pH e a temperatura estão altos, os níveis de amônia tóxicos também se elevam. Por isso, a amônia que mata não é a que você consegue medir diretamente. Você precisa fazer esses cálculos. Eu já fiz um vídeo aqui explicando como fazer essa análise, como fazer esses cálculos. Vou deixar aqui para vocês assistirem depois.
Os níveis aceitáveis de amônia pelos peixes estão abaixo de 0,05 mg por litro de amônia tóxica. A frequência de monitoramento dos níveis de amônia aí no seu sistema de criação deve ser de 1 ou 2 vezes por semana. Em níveis altos de amônia, os peixes podem apresentar letargia, ficarem ofegantes, como se estivesse não conseguindo respirar, param de comer, mudam completamente o comportamento. Mas lembre de uma coisa, não espere os seus peixes darem sintomas. Faça um monitoramento e você vai conseguir atuar antes que esses níveis se elevem. Caso você verifique níveis altos de amônia aí na sua água, comece suspendendo completamente o fornecimento de ração. Reduza também o processo de fertilização da água, caso você trabalhe com a fertilização. Faça trocas parciais de água, aumente os níveis de oxigênio, melhore a sua aeração aí do seu tanque. Verifique se está trabalhando com as densidades corretas. Faça uma limpeza no seu filtro biológico e, se possível, faça um protocolo de biorremediação para ajudar na redução desses níveis. E não se esqueça de manter os monitoramentos contínuos. Você pode perder toda a sua produção se ignorar a amônia, e muitas vezes o problema está na ração que você fornece. Quer saber algo impressionante? A cada 1.000 quilos de ração que você fornece para os seus peixes, você está produzindo mais de 20 quilos de nitrogênio amoniacal, ou seja, amônia, no seu sistema. Vou te mostrar esses cálculos. 40% da proteína da ração que você fornece vira amônia na sua água. Em 1.000 quilos de ração de proteína 32%, temos 320 quilos de proteína. Dessas proteínas, 16% é nitrogênio. E isso dá em torno de 51 quilos de nitrogênio. E esse nitrogênio, 40% dele, ou seja, 20 quilos, vão se transformar em amônia. Isso significa que boa quantidade da proteína cara da sua ração está prejudicando a qualidade da sua água e a sua criação de peixes. Na água, a amônia tóxica, sob a ação de bactérias, vai sofrer o processo que nós chamamos de nitrificação, que é a formação de nitrato e nitrito. Esse também é um processo que ocorre de forma natural no ambiente aquático. As nitrossomonas são as bactérias responsáveis nesse processo de oxidação da amônia até nitrito, que também é uma substância tóxica para os peixes. Os níveis altos de nitrito impedem que os peixes transportem o oxigênio através da sua corrente sanguínea. Seus peixes podem se afogar, mesmo com a água cheia de oxigênio. Os níveis aceitáveis de nitrito na água são abaixo de 0,15 mg por litro. E a frequência de monitoramento deve ser de 1 ou 2 vezes por semana. O nitrito não mata de um dia para o outro, é uma morte lenta e cara. Você pode realizar ações emergenciais caso seus níveis de nitrito estejam altos. A primeira coisa é manter a calma. Calma, produtor. Verifique os seus parâmetros de qualidade de água, faça uma renovação de água parcial, melhore a sua oxigenação, busque um tratamento e uma orientação de um profissional. E você também pode fazer uma aplicação de sal. O sal pode salvar os seus peixes nessas emergências. Mas lembre-se, ele não resolve o problema. O sal apenas ajuda os peixes a suportar esses períodos de níveis altos de nitrito, até que o tratamento que você iniciou comece a fazer efeito e promova a redução desses níveis. O nitrato já é o mais bonzinho desse trio, mas não se engane, ele rouba o crescimento dos seus peixes, sem você perceber. O nitrato é a forma final de oxidação da amônia aí na água do seu tanque ou do seu viveiro. As bactérias responsáveis por esse processo são as nitrobactérias. Em peixes, os níveis altos de nitrato podem dificultar a respiração, podem reduzir o crescimento dos seus peixes, tornando também os seus peixes mais susceptíveis a doenças. O nitrato pode ser monitorado semanalmente, principalmente em sistemas onde as densidades são altas. Os valores ideais devem ficar abaixo de 10 mg por litro.
As ações emergenciais são as mesmas dos outros dois: aumento da oxigenação, renovação de água, verificação de todos os outros parâmetros de qualidade de água, verificar as suas densidades, pensar no uso de um protocolo de biorremediação e fazer os monitoramentos. E o principal é sempre buscar a orientação de um profissional qualificado. Agora eu vou te dar um resumo, um protocolo completo que eu uso com os meus clientes. Isso aqui vale ouro. Como cronograma semanal, faça diariamente análises de pH, de temperatura e de oxigênio de todos os seus tanques, viveiros, lagos. 2 vezes na semana, faça análise de amônia total e amônia tóxica e o nitrito. E 1 vez na semana, faça nitrato, alcalinidade e dureza. Você pode utilizar kits colorimétricos, sondas eletrônicas e equipamentos digitais para fazer essas análises. E como ações preventivas, realize um manejo alimentar controlado, use densidades adequadas para o seu sistema, monitore a sua filtragem biológica, caso você utilize um sistema com filtro, avalie a possibilidade da aplicação de um protocolo de biorremediação aí na sua criação de peixes, sempre com orientação de um profissional qualificado. Seguindo esse protocolo, você vai reduzir a mortalidade dos seus peixes em até 80%. Lembra que eu falei lá no início sobre jogar dinheiro fora? Agora você já sabe exatamente como evitar isso. E se quiser ajuda para evitar perdas silenciosas, monitorar a sua qualidade de água, clique no link que está na descrição e marque uma conversa aqui com a doutora dos peixes. Curtiu esse conteúdo? Deixe o seu like e compartilhe com outros criadores de peixes. Até a próxima, amigo piscicultor!